Olá, boa noite. Hoje é dia 7 de outubro de 2024. Como fica o cenário político em Uberlândia após as eleições que aconteceram neste último domingo? No estúdio recebemos um cientista político para analisar a atual situação da cidade. E mais, prefeito em Patos de Minas é reeleito com grande aprovação. Isso e muito mais no Informativo TVU, que já está no ar. Em Uberlândia, as urnas trouxeram um vento de mudança, com uma renovação de 40% na Câmara Municipal. Entre os novos reeleitos, um nome se destaca, o Fábio, conhecido como Fabão, que conquistou o título de vereador mais votado da história da cidade. As eleições de 2024 em Uberlândia redesenharam o mapa político da cidade. Os números mostram a intensidade da disputa. 539 candidatos para apenas 27 vagas. Essa renovação reflete o desejo dos eleitores por mudança e inovação. Com a entrada de novos vereadores, a expectativa é de que a casa se torne um espaço ainda mais representativo das demandas da sociedade. Pelas causas nas quais eu sempre trabalhei, que eu coloquei meu nome à disposição, para concorrer a essas eleições, para poder ampliar o trabalho, porque estando à frente da delegacia da mulher, da criança e do adolescente, do idoso, é onde eu vejo o quanto a gente precisa evoluir em políticas públicas voltadas para esses grupos mais vulneráveis. Então vocês podem contar comigo para a gente desenvolver projetos e trabalhar com essas pautas, que serão sempre muito caras para mim. A Câmara Municipal de Uberlândia teve 40% de renovação nesta eleição de 2024. Dos 27 vereadores, 16 foram reeleitos. Fabão, vereador independente e o mais votado da história da casa, com 14.596 votos, traz consigo uma trajetória de mudanças partidárias que refletem sua busca por uma atuação política mais abrangente. Originalmente eleito pelo PROS em 2020, ele passou pelo Solidariedade antes de se estabelecer no Partido Verde. A gente, em alguma medida, fica surpreso por um lado também, mas sempre houve o objetivo, por parte do mandato, de conseguir se estabelecer de forma independente, também do ponto de vista do quociente eleitoral. Então nós temos um quociente eleitoral que é de 13 a 14 mil votos, e aquele que não consegue chegar nesse quociente sempre fica dependendo de fatores externos e colaterais. Então, embora parecesse impossível no primeiro momento, a gente mirou justamente nisso, em conseguir formar uma corrente de opinião que abraçasse essa parte da população e ela nos desse essa procuração para agir em nome dela, e tem dado certo até aqui. Entre os eleitos, destacam-se tanto novos rostos quanto figuras já conhecidas. O vereador mais antigo, que conseguiu se reeleger, compartilha sua visão sobre a importância da experiência na casa. Antônio Carrijo teve 7.598 votos e conta com a experiência de 9 mandatos para continuar seu trabalho na Câmara. Quero que realmente agradecer a todos aqueles que confiaram no meu voto, confiaram na minha pessoa, votaram em mim, as pessoas que trabalharam pedindo voto também para mim. Quero agradecer imensamente. E aqueles que não votaram, eu sou vereador agora de Uberlândia, sou vereador da cidade, sou vereador do povo. Então, contem comigo, nós vamos estar lutando por uma Uberlândia melhor. Todos os atuais vereadores tentaram a reeleição, mas a renovação foi inevitável e a nova configuração traz um cenário promissor para a política local. Atender a população de Uberlândia, atender as demandas de Uberlândia, porque o nosso papel é esse, é dar uma atenção especial à população de Uberlândia que eles merecem. Por isso que eles nos colocou aqui, para que nós podemos representá-los e representá-los bem. Desde 1947, não havia reeleição em Patos de Minas. Luiz Eduardo Falcão e a vice Sandra Gomes quebraram esse ato e foram reeleitos com 85,19% dos votos na cidade, totalizando 65.823 votos. O candidato Douglas Eduardo teve 11 mil votos e Hilton Filho recebeu 426 votos. Luiz Eduardo Falcão tem 40 anos de idade, é casado e tem 2 filhos. No primeiro mandato, Falcão recebeu 52,9% dos votos. Após esse resultado, Falcão disse que não imaginava chegar à reeleição. Veja na reportagem.
Desde 1947, não havia reeleição em Patos de Minas. Luiz Eduardo Falcão e sua vice, Sandra Gomes, quebraram esse hiato e foram reeleitos com 85,19% dos votos na cidade, totalizando 65.823 votos. O candidato Douglas Eduardo teve 11.017 votos e Hilton Filho recebeu 426 votos. Luiz Eduardo Falcão tem 40 anos de idade, é casado e tem 2 filhos. Já foi presidente da ACI Patos e do Conselho de Segurança Pública do município. Em seu primeiro mandato, recebeu 52,9% dos votos. Após o resultado, Falcão disse que não imaginava chegar à reeleição. Minha ficha não caiu nem de 4 anos atrás, imagina essa. Então estou muito honrado, muito emocionado. Pensando, em tudo que a gente viveu, as 3 enchentes, a pandemia, todas as dívidas que a gente precisou pagar, escolas, postos de saúde, estradas rurais, tudo para reestruturar. E hoje a gente está aqui celebrando uma reeleição que eu nunca imaginei. Eu não me programei para isso, mas o destino empurrou a gente para esse momento aqui. Falcão destacou que muito já foi feito durante seu primeiro mandato, mas acredita que ainda há áreas a serem melhoradas e ampliadas nos próximos 4 anos. Tem muita coisa que ainda precisa ser feita em Patos. Nós revitalizamos mais de 70 espaços na cidade, mas tem dezenas de outros ainda precisando. Praças, quadras, precisamos melhorar na limpeza. A saúde pública está sendo reconstruída, mas tem alguns serviços ainda para melhorar. A educação da mesma maneira, tem educação, escola de tempo integral sendo construída. Vamos continuar melhorando os nossos serviços, até porque Patos está crescendo muito e os serviços públicos precisam acompanhar esse crescimento. A vice-prefeita reeleita, Sandra Gomes, reforçou o compromisso da gestão com a população da cidade e se mostrou orgulhosa por estar no cargo que ocupa. Nós estamos realmente muito felizes. O sentimento que enche meu coração é o sentimento, antes de mais nada, o sentimento de gratidão e alegria. Isso mostra para Falcão e eu, para a nossa gestão, que nós estamos no caminho certo. Nós estávamos muito confiantes, mas, sobretudo, certos de que nós estávamos trabalhando para as pessoas. São 3 anos e 9 meses de muito trabalho. Queremos entregar mais. A gente sabe que nós podemos fazer mais e nós vamos fazer. O Observatório de Política Ambiental, em parceria com o Observatório do Plano Diretor de Uberlândia, acaba de lançar um ranking que avalia a atuação dos vereadores da cidade nas pautas ambientais. A repórter Andréia Rochael traz mais detalhes sobre essa importante ferramenta para a cidadania. O ranking ambiental, desenvolvido pelo Observatório de Política Ambiental, é uma inovação que busca avaliar e promover a atuação dos vereadores de Uberlândia em questões ambientais. A iniciativa visa não apenas informar a população, mas também estimular o interesse e a participação ativa dos cidadãos nas decisões que afetam o meio ambiente. Com relação ao meio ambiente, qual que foi a relevância, qual que foi a importância, se eles fizeram bons projetos, se não fizeram, como que eles votaram nesses projetos, para trazer a população um pouco mais próxima do Poder Legislativo, que a gente fica tão distante dessa atuação, do que eles fazem dentro da Câmara Legislativa, a gente fica tão afastado que a gente não sabe direito. Então, a gente pegou todos os projetos que tinham um cunho ambiental, de alguma forma, e avaliamos a relevância, a importância e como que eles foram avaliados. E aí, então, fizemos um ranking de pontuação com todos os vereadores e vereadoras de Uberlândia para ver como que está sendo a atuação deles. O Observatório de Política Ambiental é uma ferramenta essencial para garantir que as políticas ambientais sejam eficazes e possam garantir um futuro mais sustentável. Acompanhar a criação e aplicação de leis ambientais, avaliar os impactos dessas leis no meio ambiente, mantendo um olho atento sobre estas políticas. Esses são os principais objetivos do ranking. Foi um estudo interessante, onde qualquer cidadão pode ter acesso a verificar todos esses dados, todos esses resultados através do portal,
da Câmara de Vereadores, e também a gente simplificou aqui e colocou pontuações através de professores, de alunos, através também de roda de conversa. A gente pôs uma pontuação de relevância que dá uma clareza maior, né, para o cidadão referente a esses estudos. O desenvolvimento do ranking contou com a colaboração do Observatório do Plano Diretor de Uberlândia, reforçando a importância da transparência e da pressão popular na garantia de políticas efetivas para o meio ambiente. A gente tentou trazer essas informações de uma forma que fosse bastante didática e simples para a população entender, porque acompanhar projetos de lei não é muito fácil, né? Então, nós criamos uma escala de cores com essas pontuações que indicam, então, aí a gente usou meio que a ideia de um semáforo, né, onde o vermelho indica realmente perigo, né, pare, perigo, o amarelo uma situação de atenção e insegurança, e o verde, então, no sentido de que, ok, então estão fazendo projetos que vão no sentido de garantir a sustentabilidade, a preservação e conservação ambiental. E o que a gente encontrou foi que nenhum dos vereadores está no range verde, na zona verde, que é o que nós esperávamos, né, que eles ficassem, alguns vereadores estivessem ali. Nós tivemos performances de 4 vereadores apenas que ficaram na zona amarela, que essa era uma zona que a gente considera que ainda os projetos ainda são muito insuficientes, eles não garantem a preservação ambiental. Existem alguns projetos que foram feitos, né, propostos no sentido de preservação, mas eles são insuficientes se a gente quiser garantir as gerações futuras a terem recursos naturais, que é a tal da sustentabilidade, né? E a grande maioria dos vereadores, então veja, de 27, só 4 ficaram na zona amarela e todos os demais ficaram na zona vermelha, que significa que os projetos que eles votaram, principalmente, não garantem ou comprometem seriamente o meio ambiente. A expectativa é que o ranking ambiental incentive uma maior responsabilidade dos vereadores e promova um debate mais qualificado sobre o meio ambiente. Com a participação ativa da comunidade, o Observatório de Política Ambiental espera que essa ferramenta se torne um modelo para outras cidades. Eu acho importante esse estudo, e a Universidade Federal ela tem esse papel, né, de fazer um levantamento de dados. Aqui a gente tem profissionais capacitados para fazer essa avaliação. Se os vereadores eleitos, e parabéns para todos, né, que foram eleitos, tiver, né, a expertise de olhar para esse estudo e ver todos os caminhos que foram apontados ali, a gente expôs todas as palavras-chave, você consegue ver através do gráfico a atuação, né, positiva e negativa daquele voto. Eu acho, sim, que vai ser um ótimo material para esses novos legisladores. Há exatamente um mês para o Enem, quase 200 mil estudantes da rede pública aqui em Minas Gerais participam de um simulado. É o momento de treinar para adquirir mais experiência na hora de fazer o tão esperado Enem. Aqui todo mundo está levando a sério o simulado. A situação é muito próxima da que os alunos vão encontrar no próximo dia 3 de novembro, quando eles vão fazer a primeira parte do Enem. Nada de aparelhos eletrônicos. O tempo é marcado no quadro. Nesta escola estadual, na região centro-sul da capital, 250 alunos ficaram concentrados nas questões, da mesma forma que outros 200 mil alunos do terceiro ano do ensino médio em todo o estado. E a rotina da escola foi toda modificada. A escola organizou para tentar aproximar ao máximo como funciona o Enem. Horário, eles não puderam chegar depois do horário, isso foi primordial. O início da atividade, né, da prova, professor marcando no quadro, sem eles terem acesso ao relógio, marcando de meia hora para eles estarem entendendo como que funciona. Colocamos fiscal de corredor para eles não saírem sozinhos para ter acesso a banheiro, a beber água. Então eles estão sentindo isso, estão levantando para mostrar que não tem nada mesmo, para eles sentirem essa pressão que é bem próximo. A gente está tentando fazer ao máximo da realidade de como funciona. O simulado Enem vai servir de parâmetro para os alunos ajustarem a preparação nesta reta final. A correção é feita com a ajuda de uma plataforma adquirida pela Secretaria, que emite até certificado, informando o desempenho e já indicando quais os cursos o candidato tem mais chances de ingressar, de acordo com o último Enem. O secretário de Estado da Educação foi conferir o clima de concentração e a expectativa dos alunos. Para ele, a iniciativa prova que os alunos vindos do ensino público também se dão bem no ingresso ao ensino superior. Na primeira aplicação, nós tivemos um resultado que
Se o Enem fosse naquela data, 60% dos nossos estudantes de escola pública teriam a oportunidade e teria a possibilidade de entrar numa universidade. Olha que resultado espetacular. Agora nós esperamos fazer essa prova, hoje é o segundo dia, para que a gente possa avaliar qual que é o próximo resultado, se essa média, se essa porcentagem aumenta ou não. Júlia e Pedro querem trabalhar na área da saúde. Ela vai ser médica e ele, futuro nutricionista. O dia de hoje serviu para acertar os ponteiros e controlar a ansiedade. A gente tem uma noção de como vai ser quando chegar lá na prova. Então, assim, foi algo maravilhoso que criaram mesmo. Isso incentiva os alunos, motiva também, porque a gente pode ver nossa nota. Então, ajuda mesmo, é mais prático. A gente realmente vê como é no Enem. Eu me preparei dormindo um pouco mais, porque normalmente eu costumo dormir muito tarde. Isso acaba atrapalhando no dia a dia. Mas hoje foi diferente. Me preparei antes de vir. Foi levar material, a caneta preta, o lápis, a borracha para poder fazer tudo. Bom, agora a gente fala de saúde. No mês de combate ao câncer de mama e também do colo de útero, o Outubro Rosa, um estudo divulgado no Instituto Nacional de Câncer, mostra que as mulheres negras têm 57% de chance a mais de morrer de câncer de mama do que as brancas aqui no Brasil. O trabalho teve início em 2022 e avaliou quase 1.000 pacientes do INCA, confirmando a relação das mortes pelo câncer de mama mais agressivo, o triplo negativo, ou TNBC, com a cor da pele preta. Segundo o Instituto de Câncer, o estudo está definindo o perfil completo das mulheres que são mais acometidas pelo TNBC no país, levando em conta fatores sociais, comportamentais, ambientais e biológicos, além da inovação de realizar uma análise específica da população brasileira do ponto de vista genético, levando em conta a ancestralidade. O trabalho mostrou ainda que a probabilidade de morte por câncer de mama é de 10% a mais nas mulheres pardas do que nas brancas. Quando olhamos para as taxas de mortalidade, percebemos que as mulheres negras têm uma chance 60% maior de morrer pela doença em comparação a mulheres brancas. E para tentar responder isso, nós vamos trabalhar em diferentes frentes. Na primeira delas, vamos tentar entender se mulheres negras têm maior dificuldade de acesso aos serviços de saúde. Por exemplo, será que essas mulheres estão levando mais tempo desde perceber os primeiros sintomas até conseguir atendimento? E por que isso acontece? Baseado nessas informações, nós poderemos facilitar esse acesso, propor estratégias que facilitem esse acesso. Uma outra frente em que vamos trabalhar é na identificação de hábitos e exposições que possam estar associados ao desenvolvimento de tumores de mama mais agressivos na população negra. Da saúde, agora a gente vai para o esporte. Ela já está aqui com a gente no estúdio, Nayara Chaya. Quero que você traga notícias boas para a gente do esporte, hein? Temos notícias boas e nem tão boas assim, mas que vai dar certo. Ah, bom. Boa noite, Carité. Boa noite, pessoal aí de casa. Vamos começar falando sobre o vôlei feminino. No sábado, o Minas saiu vencedor do Clássico Pão de Queijo e conquistou o 9º título do Campeonato Mineiro de Vôlei Feminino em cima do Praia Clube. O time da capital venceu nossas uberlandenses por 3-0, com parciais bem espaçadas. Mas agora a atenção será para a Supercopa no dia 11 de outubro, ou seja, agora, já sexta-feira. A competição reúne os campeões da Superliga, que foi o Minas, e da Copa do Brasil, que foi o Praia. Então a gente torce por um título que vai vir aí. Mas fechando a primeira fase agora do Campeonato Mineiro de Vôlei Masculino, o Praia venceu o Monte Carmelo de virada por 3-1. Com esse resultado, o Praia terminou essa primeira fase na 3ª posição com 16 pontos. A semifinal será contra o Cruzeiro no próximo sábado. E agora, no seu primeiro torneio como número 1 do mundo do beach tênis, o André Baran, atleta aqui do Praia, foi vice-campeão do BT 400 ao lado do italiano Michel Capelletti. Eles perderam para a dupla número 2, formada pelo francês Nicolas Gianotti e o italiano Mattia Spoto, por 2-1. Já na final feminina, a dupla italiana venceu a dupla brasileira, formada pela mineira Graziele Silva e pela paranaense Marcela Vita. Mas tem revanche, tem um campeonato agora do masculino marcado para São Paulo e a gente torce pelo nosso mineiro, pelo nosso atleta do Praia. E por hoje é só.
Amanhã eu volto aí com mais algumas informações e também falar um pouquinho sobre a Olimpíada Universitária. Combinado então, Nayara, uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite, pessoal. Bom, pessoal, conforme prometido, depois do intervalo a gente continua falando sobre eleições, a política aqui na cidade. A gente volta em instantes, viu? Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe. Informativo TVU está de volta, 7 horas e 22 minutos, e com 52,16% dos votos, Paulo Sérgio, do PP, foi eleito prefeito de Uberlândia. Agora há pouco, a nossa equipe conversou com o candidato eleito e agradeceu os votos dessa eleição. Confira. Eu quero agradecer a toda a população de Uberlândia que foi às urnas e que deu o seu voto de confiança para o Paulo Sérgio e também aqueles que não votaram na gente. Quero agradecer e dizer que eu vou ser o prefeito de todos. Nós vamos ser o prefeito que vamos olhar para toda a cidade, em todas as áreas, na área de educação, de saúde, de infraestrutura, das áreas sociais da nossa cidade, de casas populares. E vamos, em especial, ter atenção às pessoas, em especial às pessoas que mais precisam na cidade de Uberlândia. Eu quero agradecer a votação e me comprometer a trabalhar muito para a cidade avançar. Nós somos um projeto de continuidade de um trabalho. Nós vamos continuar avançando e não perder as conquistas que nós já tivemos. Bom, esse foi o comunicado, o agradecimento do Paulo Sérgio sobre os votos que ele recebeu e eleito prefeito de Uberlândia. E para falar desse cenário político aqui da cidade, a gente convidou o professor Edilson Gracioli, que também é cientista político e que está aqui com a gente no Informativo. Boa noite, professor. Boa noite, obrigado pelo convite. Sempre é uma satisfação atender a TV Universitária. A gente que agradece a sua participação aqui no Informativo. Bom, professor, a gente acabou de ver o comunicado, né, o agradecimento do candidato Paulo Sérgio, que agora é eleito prefeito de Uberlândia no próximo ano. Como que o senhor analisa essa vitória do Paulo Sérgio? Que, assim, a nossa bolha, assim, pelo menos a gente acreditava que haveria um segundo turno, pelo menos, né, entre os candidatos. Como que o senhor analisa? A abstenção do eleitorado de Uberlândia foi muito expressiva. Ela tem oscilado entre 20%, 22%, 23%, ela foi maior. Ela foi de 26,51%. Isso deve ter impactado significativamente na direção de não haver segundo turno. Para que a gente tenha uma ideia do que isso representa, 140 mil eleitores dos 530 mil não votaram, não compareceram à urna. Então, o resultado é assim, o vencedor, evidentemente, em primeiro, em segundo lugar, as abstenções. Sim. E depois vem a segunda colocada, a deputada Dandara, e o terceiro colocado, né? Nesse caso, né? O Leonídio, os dois atrás da abstenção. Então, esse é um dado importante. É claro que
na política, na vida política, a eficácia é o critério decisivo. A estratégia da campanha do candidato Paulo Sérgio funcionou. Qual foi a estratégia dele? Tentar vincular as outras duas candidaturas que efetivamente disputavam como se fossem iguais e capitalizando assim o sentimento de muita rejeição ao PT e ao legado do primeiro prefeito que o PT teve na cidade. O Gilmar. Gilmar Machado. Então, foi uma estratégia vencedora, com muito apelo aí a algumas fake news, algumas afirmações que se mostraram inverídicas. Agora, o cenário é esse. De fato, o candidato se apresenta como agora eleito, né, não empossado ainda, como uma continuidade. Então, algumas perguntas precisam ser feitas. A cidade do Uberlândia tem muitos problemas, em várias áreas. Esse calorão que está fazendo também se deve à ausência de áreas verdes, à ausência de áreas que absorvam melhor a chuva. Um planejamento ambiental. Né? Planejamento ambiental, 4.000 vagas em escolas da educação infantil faltando. Então nós temos um cenário bastante preocupante. E eu destacaria ainda, como já foi inclusive apontado numa matéria no bloco anterior, 40% da Câmara Municipal foi renovado. Nomes novos não significam necessariamente melhoria da qualidade. Teremos que acompanhar o trabalho daqui para frente. Tem que ficar de olho, né, professor? Tem que ficar de olho. Professor, voltando nessa questão da abstenção, que foi um número expressivo, né, a gente pode dizer assim. 26,5%. Sim. O que o senhor avalia? As pessoas estão cansadas dessa política? Existe uma falta de motivação de parcela expressiva do eleitorado para com a participação política. Certo. Esse é um dado. Também temos que aguardar, isso só pode ser afirmado de maneira taxativa após pesquisa, mas este ano nós tivemos uma novidade que talvez tenha ajudado a aumentar a abstenção. O e-título, o aplicativo da Justiça Eleitoral, permite que a justificativa da ausência seja eletronicamente. Então, de casa mesmo. De casa, da palma da mão. Então, nem o desconforto de, posteriormente, ou no próprio dia da votação, você justificar, você vai ter. Então, o que acontece? As eleições do Brasil talvez caminhem para um seguinte cenário. As disputas a cargos majoritários, prefeitura, governo do estado, presidência da república, elas vão mobilizar essa parcela desinteressada na medida em que as candidaturas motivarem quem é propenso à abstenção. Não foi o que se viu dessa vez aqui. O que se viu em Uberlândia foi uma abstenção um pouco acima, 20% acima do padrão histórico, é muito alta, e decidiu a eleição. Na verdade, esses 140.000 votos decidiram o resultado final para a disputa à prefeitura e a composição da Câmara Municipal. É preocupante. A democracia é um regime político, mas se ela não produzir melhorias nas condições de vida da maior parte da população, em termos de renda, de salário, qualidade dos serviços públicos, ela começa a padecer de uma perda crescente de legitimidade. Me parece ser esse o cenário, infelizmente, para o qual caminhamos e que já está em curso. Certo. Professor, agora vamos falar dos vereadores, né? 27 pessoas vão ocupar, né, as cadeiras no ano que vem, e como o senhor já havia reafirmado, 40% desses vereadores são caras novas, né, digamos assim. Entre elas, a gente tem o Fabão, que teve mais de 14.000 votos nessas eleições. É uma surpresa? O que se dá esse tanto de voto que ele teve? No caso do vereador Fabão, ele já exerce mandato, ele foi reeleito. Ele não é uma novidade. Não é uma novidade, né? No sentido de ser eleito pela primeira vez. Ali na Câmara, né? O Fabão tem algumas características, quem acompanha o Legislativo, até por força de ofícios, meus últimos 10 anos na universidade foram de pesquisa sobre o Legislativo. O Fabão tem um mandato muito aguerrido, muito envolvido com a fiscalização do Poder Executivo. Ele se credenciou crescentemente. Ele é um fenômeno eleitoral, mas ele é um fenômeno pela seriedade com que o mandato foi tocado. Uma outra característica, ele tem uma certa independência em relação aos arranjos partidários de que participa. Ele é filiado a um partido que, por sua vez, integra
a federação de que fazem parte também. Partido Verde, né, professor? Ele é do Partido Verde, mas junto com o PT e PCdoB integram a mesma federação. Uhum. E nós não vimos, assim, durante a campanha, ele fazer campanha para a Dandara. Uhum. Porque ele tem uma postura bastante crítica em relação à política do PT, digamos assim, e eu tenho a impressão que essa dupla característica, muita combatividade, muito conteúdo aguerrido na fiscalização do que ocorre de errado na cidade, junto com uma independência em relação às escolhas do partido, o credenciaram a essa votação que é fenomenal. Uhum. Eu não tenho os números precisos, mas me parece que o outro mandato foi de uma vereadora de maior votação na história, era de pouco mais de 9 mil votos. Uhum. Ele conseguiu. O Fabão sozinho fez o quociente eleitoral. Né? E ele conseguiu, inclusive, uma terceira vaga para a federação de que faz parte, por conta dessa votação espetacular. Como o senhor disse, foi um fenômeno mesmo. Um fenômeno. Professor, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim, mas eu quero até aproveitar e fazer um novo convite para o senhor voltar aqui outras vezes para a gente avaliar o cenário político daqui um mês, 100 dias, para a gente poder discutir aqui no Informativo. Estou tá bom? à disposição, as eleições em São Paulo são muito importantes. Sim. Estou sempre à disposição, é uma forma de devolver à opinião pública o que o público financiou na minha trajetória profissional e acadêmica. Muito obrigado. A gente recebeu aqui no Informativo TVU o professor Edilson Gracioli, que é cientista político e também sociólogo. Mais uma vez, boa noite, viu, professor? Boa noite ao telespectador. Bom, e o Informativo de hoje termina aqui. Outras informações às 9 da noite no Jornal da Cultura. Uma boa noite para você e até amanhã.